O multiverso da Marvel é vasto, variado e incrivelmente complicado. São camadas e camadas de histórias acumuladas em mais de 80 anos. Eu sei que aprender tudo isso pode parecer assustador, mas é para isso que eu estou aqui hoje. Eu preparei um guia completo sobre a cosmologia da Marvel. Vamos falar sobre a história do multiverso e as entidades cósmicas que o protegem, ou que tentam destruí-lo. Vamos entender como toda essa estrutura é organizada. E se você já quis saber de onde o multiverso veio, quem criou Galactus ou por que os Beyonders são assim, você está no lugar certo. Para começar essa história, precisamos voltar ao início de tudo. A primeira coisa que você precisa entender é que o universo Marvel atual não foi o primeiro, houve outras versões da realidade antes dessa. A estrutura da Marvel funciona em ciclos. Imagine que o universo nasce em um Big Bang, vive por bilhões de anos e depois entra em colapso. Esse período de vida entre o nascimento e a morte da realidade é o que chamamos de cosmos. Você vai notar hoje que já existiram vários cosmos. O primeiro colapsou e gerou um novo Big Bang, que deu origem ao segundo, e seguimos assim até o universo atual. Agora que você entende que a realidade é feita de ciclos de nascimento e morte, vamos conhecer a história do primeiríssimo deles. O primeiro firmamento e a Guerra Celestial. Nesse ponto inicial, existia apenas um ser. Ele era chamado de o primeiro firmamento. Dizer que ele estava na realidade não é o termo correto. O mais preciso é dizer que ele era a própria realidade. Ele era tudo, e tudo era ele. Sendo um ser todo-poderoso e único, ele acabou se sentindo sozinho. Para preencher esse vazio, ele criou dois grupos de seres, os aspirantes e os celestiais. Ambos eram capazes de criar vida, mas eles discordavam totalmente sobre como fazer isso. Os aspirantes eram servos fiéis, eles queriam que tudo seguisse as ordens e o padrão rígido do seu criador. Já os celestiais queriam experimentar a mudança. Eles achavam que a vida deveria evoluir, crescer e se transformar por conta própria. Essa diferença gerou uma guerra tão grande que o universo do primeiro firmamento se estilhaçou completamente. Os celestiais venceram a batalha ideológica e, a partir daí, a realidade começou a evoluir. Cada vez que a realidade é destruída e reconstruída, algo novo é adicionado. Essas versões são chamadas de cosmos. O primeiro firmamento foi o primeiro cosmos. Quando ele quebrou, entramos no segundo. O nascimento do multiverso e da morte. O primeiro cosmos era uma realidade única. Quando ele foi estilhaçado, entramos no segundo cosmos. E é aqui que o multiverso nasce oficialmente nos quadrinhos. Em vez de uma única existência, agora temos realidades paralelas. Mas o segundo cosmos também teve seus problemas por causa dos celestiais. Eles continuaram experimentando com a vida e inventaram algo novo, a morte. Antes disso, a ideia de algo terminar simplesmente não existia. Tudo o que havia era infinito. Os celestiais perceberam que a existência eterna, em todos os sentidos, não era tão boa. Então, eles criaram um conceito de fim. O segundo firmamento, o ser que personificava essa realidade, achou a ideia interessante e resolveu testar. O resultado, ele morreu. E assim nasceu o terceiro cosmos. No terceiro cosmos, a realidade evoluiu para incluir o conflito e a narrativa. Na Marvel, contar histórias é como uma força da natureza. É algo que faz parte da estrutura do universo. Nessa fase, surgiu a primeira batalha entre a existência e a não existência. Dois seres apareceram, o doador de vida 1, o primeiro herói, e o anti-tudo, o primeiro vilão. A vida venceu e a existência continuou. Pode parecer uma história simples de bem contra o mal, mas na época isso era uma novidade revolucionária, já que a morte tinha acabado de ser inventada. Depois veio o quarto cosmos, que introduziu o conceito de personagem. Ele pegou aquela ideia básica de herói e vilão e deu personalidade a eles. Surgiram os arquétipos, o herói que vem do passado, o herói movido pela vingança e o herói comum, aquele que poderia ser qualquer um de nós, que é o molde que mais tarde daria origem, por exemplo, ao Homem-Aranha. O Enigma e o fim do sétimo cosmos. No sétimo cosmos, a Marvel tinha todos os ingredientes para boas histórias, mas as coisas estavam prestes a ficar estranhas de novo. Foi aqui que entraram em cena os Beyonders. Muita gente acha que eles são deuses, mas a verdade é mais bizarra.
Os Beyonders são seres criados pelos Celestiais lá no começo de tudo. Eles vivem fora do tempo e do espaço. O trabalho deles era observar o multiverso de longe, como se fossem engenheiros verificando se a máquina está funcionando. Mas enquanto monitoravam o universo, eles encontraram uma ameaça chamada Enigma. E quem é o Enigma? Ele é o que a Marvel chama de um Dominion. Imagine um ser que alcançou um nível de inteligência e poder tão alto que ele se tornou uma mente coletiva divina, acima de qualquer entidade que conhecemos. O Enigma era gigante e perigosíssimo. Os Beyonders perceberam que, se ele alcançasse seu potencial máximo, ele dominaria tudo que existia. O tempo pararia, não haveria mais ciclos de morte e renascimento. Toda a existência seria apenas um brinquedo nas mãos dele. Para impedir que esse vírus controlasse a realidade, os Beyonders tomaram uma decisão drástica. Eles decidiram reiniciar a realidade à força. O plano era explodir o sétimo cosmos para que o oitavo nascesse limpo, sem o Enigma. Basicamente, eles queriam formatar o computador para apagar o arquivo corrompido. Eles planejaram passar do sétimo para o oitavo cosmos. O plano deles era basicamente desligar o universo da tomada e ligar de novo. Só que tinha um problema. Nesse processo, todos no sétimo cosmos morreriam. Os heróis tentaram lutar, mas falharam. O único que conseguiu fazer algo foi o Doutor Destino. Ele sequestrou o plano dos Beyonders e salvou pequenos pedaços de diferentes realidades. Ele fundiu tudo em uma única estrutura chamada Mundo de Batalha. E lá, o Destino governou como Deus Imperador. Isso foi a base do evento Guerras Secretas de 2015. No fim, os heróis venceram e o mundo de batalha foi restaurado como um multiverso completo. Quase tudo voltou ao normal na superfície, mas cosmologicamente falando, tudo mudou. Todo o multiverso foi destruído e regenerado a partir de menos de 1% que sobreviveu. Isso foi o nascimento do oitavo cosmos. Essa é a era da Marvel que vivemos hoje. Se você comparar um gibi atual, a história se passa aqui. Diferente dos ciclos anteriores, o oitavo cosmo não trouxe uma grande evolução. Ele foi mais como um universo tentando se recuperar após um trauma quase fatal. Mas e sobre o futuro? Já existem visões do que seria o nono cosmos. As previsões são assustadoras. Algumas mostram o Hulk se fundindo com uma entidade maligna e destruindo tudo. Outras mostram o Venom ganhando poderes incríveis e virando um novo avatar da não existência. A opção mais tranquila é o Franklin Richards ser o único sobrevivente e virar uma entidade cósmica. Mas não se preocupe, a Marvel não deve reiniciar tudo tão cedo. Vigias, Anciões do Universo e o Galactus. Agora, vamos falar das entidades que fazem essa engrenagem girar. Vamos começar de baixo para cima na hierarquia de poder. Primeiro, temos os Vigias. Muita gente acha que eles são deuses mágicos, mas eles são apenas alienígenas muito antigos. Os Vigias foram a primeira espécie avançada do universo. Eles têm tanta tecnologia que parecem seres cósmicos. Eles agem como observadores porque cometeram um erro terrível no passado. Eles tentaram ajudar uma civilização com tecnologia nuclear e essa espécie acabou se destruindo. Desde então, eles juraram apenas observar e nunca intervir. Um degrau acima estão os Anciões do Universo, como o Colecionador e o Grão-Mestre. Eles não são da mesma espécie. O que os une é que cada um é o último sobrevivente de sua raça. Quando você é o último, você ganha acesso a uma energia chamada Poder Primordial. Para não ficarem loucos com a imortalidade, eles se dedicam a obsessões únicas. Um coleciona tudo. Outro cuida de plantas, outro quer lutar contra todo mundo. Eles são basicamente um clube de bilionários imortais com hobbies estranhos. Logo acima deles na hierarquia temos o Galactus. É importante entender que ele não pertence a uma espécie, ele é um ser único. O papel dele é ser o devorador de mundos. Parece um trabalho cruel e violento, e na prática é mesmo. Ele consome a energia vital de planetas inteiros, mas isso não acontece por maldade ou de forma aleatória. O Galactus funciona como uma válvula de segurança do universo. Ele impede que a vida se espalhe sem controle. Se existisse vida demais, o universo ficaria superlotado e instável. Ao devorar mundos, ele mantém a quantidade de vida em um nível seguro. Isso previne o caos absoluto e garante que a realidade continue funcionando. Ele é o equilíbrio necessário entre a criação e a destruição. Mas o Galactus nem sempre foi esse gigante cósmico. No sexto cosmos, ele era apenas um homem comum chamado Galan. Quando o universo dele entrou em colapso total, Galan foi o único sobrevivente.
Ele testemunhou o fim de tudo e acabou sendo cuspido para dentro da nossa realidade. Basicamente, ele atravessou o Big Bang que deu origem ao nosso mundo. Durante esse nascimento violento do universo, ele foi banhado por energias inimagináveis. Foi esse processo que o transformou, dando a ele o seu tamanho, o seu poder quase infinito e sua função vital de devorar mundos. Ele é a ponte entre o que veio antes e o que existe agora. Ele usa uma energia chamada poder cósmico. Ninguém sabe exatamente o que é, mas eu acredito que seja um efeito colateral da alma sobrevivendo ao fim de um universo. A alma dele ficou entrelaçada com a própria criação, o que dá a ele controle total sobre a matéria e a energia. Os Celestiais e os Mutantes. Para entender os Celestiais, você precisa parar de pensar neles como heróis ou vilões. O jeito mais fácil de descrevê-los é como cientistas cósmicos, ou melhor ainda, como jardineiros espaciais. Eles viajam pelo multiverso, plantando o potencial genético em planetas jovens. O objetivo deles é observar como a vida evolui sob condições extremas. O problema é que, como qualquer cientista focado no resultado, eles não se importam nem um pouco com o bem-estar das cobaias. Para um celestial, uma civilização inteira é apenas um dado em uma planilha. Eles são os grandes responsáveis por quase tudo que chamamos de especial na Terra. Milhões de anos atrás, eles vieram aqui e realizaram experimentos em nossos ancestrais. Foi nesse momento que eles dividiram a humanidade em 3 ramos: os Eternos, que são quase mortais, os Deviantes, que sofreram mutações instáveis, e os humanos comuns, mas com um potencial latente. E eles não fizeram isso por bondade. Eles fizeram para ver qual dessas linhagens sobreviveria e como elas afetariam o ecossistema do planeta. Basicamente, somos um experimento de laboratório que já dura eras, e eles voltam de tempos em tempos para colher os resultados e decidir se o planeta merece continuar existindo ou se deve ser erradicado. E aqui vai um fato curioso: foi um celestial que inseriu o gene X na biologia humana, ou seja, os mutantes só existem por causa deles. Apesar de poderosos, os celestiais não são imortais. Eles podem ser mortos e já foram derrotados várias vezes. Durante muito tempo, existiu o corpo de um celestial morto enterrado na Terra. A energia que vazava desse cadáver é um dos motivos para o nosso planeta ter tantos eventos sobrenaturais. Os celestiais são entidades multiversais de um jeito único. Eles surgiram antes mesmo da ideia do multiverso existir. Na verdade, o conflito entre eles é que estilhaçou a realidade original. Por isso, cada universo tem seus próprios celestiais, mas eles não são versões alternativas um dos outros, são apenas indivíduos diferentes que foram para lugares diferentes após a explosão da realidade. Os Beyonders e as Joias do Infinito. Agora, vamos falar dos Beyonders. Eles não são mais poderosos que os Celestiais. Na verdade, eles são criações deles. Os Beyonders foram feitos para ajudar os Celestiais a monitorar o multiverso. No início, eles eram chamados de Ômegas. O trabalho deles era cuidar das tarefas que os Celestiais não queriam fazer. Eles garantiam que os experimentos dos Celestiais não causassem consequências negativas graves. Quando o segundo Cosmos morreu, os Ômegas sobreviveram em uma dimensão de bolso. Eles passaram a se chamar Beyonders, pois viviam além do multiverso comum. É por isso que eles parecem diferentes em cada história. Eles podem mudar de aparência à vontade, mas pertencem todos à mesma espécie. As Joias do Infinito são famosas, mas cosmologicamente elas não são tão importantes quanto parecem. A verdade atual é que elas são artefatos poderosos, mas bem limitados. Elas surgiram lá no primeiro cosmos. Hoje em dia, elas vêm de um lugar chamado Pedreira da Criação. É uma bolha fora do multiverso onde existem milhares de joias flutuando. Às vezes, os celestiais pegam algumas e as jogam dentro dos universos. Ah, e existe uma regra fundamental: uma joia só funciona no seu universo de origem. Você não pode colecionar joias de realidades diferentes para dobrar o poder. Cada realidade tem o seu próprio conjunto. No universo principal, são as 6 que conhecemos: tempo, alma, mente, realidade e espaço. A Força Enigma e o Rei de Preto. Existe uma energia viva chamada Força Enigma, também conhecida como o Poder Unificado. Ela foi criada pelos Beyonders como uma ferramenta para manter o equilíbrio do multiverso por dentro. Às vezes, essa força se funde com um mortal para resolver uma crise urgente. Quando isso acontece, a pessoa ganha o título de Capitão Universo.
O Homem-Aranha já teve esse poder e ficou conhecido como o Homem-Aranha Cósmico. Essa luz da Força Enigma tem um oposto sombrio, o Abismo Vivo. Essa é a substância que forma os simbiontes como o Venom. O responsável por manter o equilíbrio do lado das sombras é o Rei de Preto. Nu foi o deus das trevas e o primeiro Rei de Preto. Ele era uma força de destruição. Recentemente, esse título passou para o Ed Brock. Agora, Ed tem a missão de usar esse poder para equilibrar o multiverso por dentro, enquanto a Força Enigma faz o mesmo pelo lado da luz. Para encerrar essa parte, preciso mencionar uma série recente chamada Gods. Ela tentou unificar toda a magia e a ciência da Marvel em um sistema só. Foi um projeto muito ambicioso que mudou a cara da cosmologia atual. A série mostrou que existem agentes da ciência e agentes da magia trabalhando nas sombras para evitar o apocalipse. Infelizmente, a revista foi cancelada cedo demais. Por isso, a cosmologia da Marvel está em um estado estranho agora. Temos informações novas que são canônicas, mas não sabemos se a Marvel vai continuar usando esses conceitos ou se vai ignorá-los no futuro. De qualquer forma, é o que temos de mais atualizado sobre como as engrenagens do universo funcionam hoje. Abstratos. Agora entramos no Deep Lore. Vamos falar dos abstratos. Eles são entidades cósmicas que são a personificação literal de conceitos. Isso pode ser difícil de entender, então vamos usar um exemplo simples: a morte. Nos quadrinhos, a morte não é apenas alguém que controla o fim da vida, ela é a própria morte. Ela não é como o Hades ou Thanatos da mitologia, que são deuses com personalidade. Ela é o próprio conceito existencial. No oitavo cosmos, que é o atual, existem 8 seres que mandam em tudo. Eles são conhecidos como os divisores. Eles são divididos em 4 pares de opostos. Vamos conhecer cada um deles. O par mais novo foi apresentado na série Gods. Temos as forças que existem, que representam a magia, e a ordem natural das coisas, que representa a ciência. Diferente dos outros pares, esses dois se odeiam profundamente. Eles acreditam que o outro está fundamentalmente errado. Por isso, eles nunca trabalham juntos. Em vez disso, eles usam mortais para fazer o serviço sujo no plano físico. A magia usa um mortal chamado Avatar. A ciência usa um coletivo de 100 cientistas chamado Centum. O próximo par é o Mestre Ordem e o Lorde Caos. O Mestre Ordem é a personificação da estrutura. O Lorde Caos é a personificação da aleatoriedade. Eles são simples, mas essenciais para qualquer história. Eles não se dão bem e precisaram de alguém para intermediar suas conversas e acordos, e assim criaram então o intermediário. Ele existe para equilibrar essas duas forças opostas. Recentemente, houve uma história incrível onde eles se revoltaram contra o sistema. Eles forçaram o intermediário a fundi-los em um novo ser chamado Logos, a personificação da lei. O Logos era tão poderoso que começou a matar outras entidades cósmicas. Sabe quem derrotou essa personificação da lei? O Pantera Negra. T'Challa usou um argumento genial. Como ele é um rei e reis definem as leis, ele tinha autoridade sobre o Logos. Ele ordenou que a entidade se separasse de novo e funcionou. Agora chegamos ao par que representa o ser e o não ser, o Tribunal Vivo e o Oblivion. O Oblivion representa o vazio primordial. Ele existia antes mesmo da criação. Ele é um nihilista total. Ele quer que o universo seja destruído para que ele possa voltar ao silêncio absoluto. Durante muito tempo, ele foi tratado como piada, mas agora ele é uma ameaça séria. Ele até ganhou um novo visual, que é uma serpente cósmica bizarra. Do outro lado, temos o Tribunal Vivo. Ele é o juiz supremo do multiverso. Ele tem 3 faces que representam a equidade, a vingança e a necessidade. O trabalho dele é garantir que nenhuma força cósmica domine as outras. Curiosamente, o tribunal que vemos hoje é uma nova versão que nasceu de um acordo com o ser supremo da Marvel. Por fim, temos o par mais famoso, Eternidade e Infinidade. Eles representam a existência física. A eternidade é o tempo e a infinidade é o espaço. Mas, como na física real, esses dois conceitos são tão ligados que eles agem quase como um só. Eles são o próprio universo com consciência. Existem versões deles em cada realidade, mas todas fazem parte de um ser maior. O Eternidade também tem filhos, que são conceitos menores. Meus favoritos são o então e o agora. Eles representam o passado e o presente.
Segundo a lore, eles são o motivo de o tempo nos quadrinhos ser tão bagunçado. Eles adoram heróis e querem que eles tenham mais aventuras. Então, eles esticam ou encolhem o tempo para que as histórias nunca terminem. É a desculpa perfeita da Marvel para o fato de o Homem-Aranha ser jovem há décadas. O vilão mais antigo da Marvel. Quero fazer um lembrete importante. Falei lá atrás sobre o cosmos, as versões anteriores da realidade. Cada cosmos teve a sua própria consciência, e o mais assustador é que o primeiro firmamento ainda está por aí. Ele foi a primeira existência de todas. Ele não morreu, ele foi estilhaçado. Ele voltou na revista The Ultimate de 2016 e estava furioso por ter sido substituído. Se você gosta de comparar níveis de poder, o primeiro firmamento é o topo da lista. Ele é tão forte que conseguiu absorver a eternidade multiversal inteira do nosso cosmos. Ele não consome planetas, ele consome multiversos. Para derrotá-lo, foi necessário unir a força das consciências de 6 multiversos anteriores. Eles não conseguiram destruí-lo, apenas enfraquecê-lo e prendê-lo. Ele é o deus primordial que existia antes de tudo. A Força Fênix e o alfaiate cósmico. Antes de mudarmos de assunto, precisamos falar da Força Fênix. Muita gente acha que ela é complicada, mas a entidade em si é simples. As histórias com ela é que são complexas. A Fênix é a própria força vital. Ela é a energia psíquica coletiva que alimenta toda a vida no multiverso. Sim, no multiverso inteiro só existe uma Fênix. Ela é a vida sem amarras, sem equilíbrio. Se nada a controlar, ela se torna perigosa. É por isso que ela se funde com hospedeiros, como a Jean Grey. O problema é que a mente humana pode corromper essa força com emoções, gerando assim a Fênix Negra. E quem decide a aparência dessas entidades? Existe um ser chamado antropomorfo. O papel dele é criar esses corpos físicos, tipo as memórias que as entidades cósmicas usam. Ele faz isso para que seja mais fácil para os mortais entenderem e interagirem com esses conceitos abstratos. A Rainha de Nunca e a Possibilidade. Agora, vamos falar de uma entidade que representa o que não existe, a Rainha de Nunca. Ela é a personificação sensível da possibilidade. Ela mora em uma dimensão de bolso fora da existência, chamada Terra do Não Poderia Ser, Não Deveria Ser. Se a eternidade representa o que é real, a Rainha do Nunca representa o que poderia ser. E aqui vem um segredo cósmico. A eternidade e a Rainha de Nunca são amantes. O conceito de existência e o conceito de possibilidade estão namorando nos quadrinhos. Existe um terceiro membro nesse triângulo metafísico, a Sofredora. Ela é a personificação da entropia, o fim de todas as coisas. Enquanto a Fênix cria a vida, a Sofredora representa o desgaste final do universo. Juntos, esses três representam o que é, o que poderia ser e o que será. O mapa do multiverso. Com todas essas entidades explicadas, vamos finalmente olhar para o mapa do multiverso Marvel. Vamos começar a nossa jornada no nível humano, na cidade de Nova York, no endereço do Sanctus Sanctorum do Doutor Estranho. Mas não vamos subir para o espaço, vamos descer. Se você encolher o suficiente, você entra no microverso, também conhecido como Reino Quântico. A Marvel usa os dois nomes, mas microverso é mais comum nos quadrinhos. A regra atual diz que o microverso não é apenas um lugar pequeno, é uma dimensão paralela que você acessa ao ficar tão pequeno que seu corpo cria um nexo dimensional. Visitar o microverso é como ir a uma galáxia diferente, com seus próprios planetas, povos e culturas. Se você encolher ainda mais, você chega no subespaço. Lá, as noções de espaço não se aplicam mais. É basicamente um vazio onde nada existe, mas onde você ainda pode construir coisas, como o Hank Pym fez uma vez. Agora vamos fazer o caminho inverso. Vamos voltar ao tamanho humano e começar a aumentar. Saímos da Terra, passamos pelo sistema solar e chegamos ao nível do universo. Antes de chegarmos ao multiverso completo, precisamos falar sobre as dimensões paralelas. Pense em lugares como o inferno, o plano astral ou a dimensão negra do Dormammu. Cada universo tem as suas próprias versões desses lugares. Eles não são universos alternativos, eles são camadas de universo dentro de um único universo. Ao sairmos do universo principal, a Terra 616, entramos no superfluxo. Ele é o espaço de conexão entre os multiversos. Não é um lugar físico comum, mas uma região cheia de energia, especialmente a energia psíquica. Dizem que é do superfluxo que vêm os nossos sonhos. É também a origem da telepatia.
Quando um telepata se conecta a outra mente, ele usa o superfluxo como ponte. Apesar de não ter muita matéria natural, existem estruturas lá. Raças avançadas, como os construtores, criaram estações espaciais nessas brechas entre os universos. Ao sairmos do superfluxo, chegamos finalmente ao multiverso. A primeira coisa que vemos são os universos alternativos. Mas atenção! Nos quadrinhos, nem todo o universo é uma ramificação de uma linha do tempo. Muitos simplesmente existem sem uma explicação exata. Na Marvel, o multiverso não precisa ser totalmente explicado. Às vezes, ele é apenas um mistério cósmico. Existem realidades que não possuem versões alternativas. Elas são únicas no multiverso todo. Um exemplo é o mundo do Mojo, lar do vilão Mojo. Só existe um Mojo em um mundo do Mojo. Se heróis de diferentes universos viajarem para lá, todos terminarão no mesmo lugar. Algumas dessas dimensões ocupam um espaço especial chamado Nexo de Todas as Realidades. O outro mundo é um exemplo clássico. Ele está posicionado de forma que as energias de todo o multiverso se concentram ali. Isso permite que uma pessoa viaje para qualquer ponto da existência a partir desse nexo. Os nexos também podem ser objetos, como o cristal Micran, ou até pessoas. A Feiticeira Escarlate é o exemplo mais famoso de um ser nexo. Ela é uma âncora viva da realidade. É por isso que ela é tão importante para manter o equilíbrio de todas as possibilidades. Se continuarmos a nos afastar, chegamos ao outro espaço. É o oposto do superespaço microscópico. Você chega aqui ao ficar incrivelmente grande, tão grande que você atinge o tamanho do próprio universo. Nesse nível, o universo deixa de ser um lugar e passa a ser uma pessoa. Você pode literalmente conversar com a eternidade. Quando saímos do multiverso, as regras da lógica e da física perdem o sentido. Entramos em uma zona neutra chamada exoespaço. O exoespaço é a fronteira entre o que conhecemos e o lado de fora. É um lugar onde matéria e antimatéria coexistem. É de lá que vem o ISO 8, aquele material cristalino que aparece em vários jogos da Marvel. Ele é um resíduo dessa zona onde as leis da ciência começam a falhar. A polêmica do UCM contra as HQs. Agora, precisamos tratar de um ponto importante. Atualmente, os filmes do UCM e os quadrinhos da Marvel não estão conectados. O cinema é uma adaptação dos livros, assim como Harry Potter ou O Senhor dos Anéis. No passado, um guia citou o UCM como Terra 199999, mas isso mudou quando o cinema começou a explorar o seu próprio multiverso. Os filmes decidiram seguir um caminho livre. Por exemplo, em Doutor Estranho 2, o universo principal do cinema foi chamado de 616, mas nos quadrinhos, o 616 é o universo das HQs há décadas. As regras de cosmologia do cinema e dos quadrinhos são incompatíveis. Eventos que destroem o multiverso nos gibis não afetam os filmes, e vice-versa. Outra prova é a América Chaves. No cinema, ela é única no multiverso. Nos quadrinhos, também existe uma América Chaves única. Se fosse o mesmo multiverso, haveria duas, o que contradiz a regra. Portanto, trate as duas mídias como multiversos separados. Lugares fora do multiverso. Fora do multiverso, encontramos o vazio absoluto. Esse lugar é conhecido como Costa Distante. É um espaço infinito e vazio onde não existe nada natural. Algumas pessoas acabam exiladas lá, mas não há vida por conta própria. Outro lugar importante nessa região é Além, onde vivem os Beyonders. Lá existe a Biblioteca de Mundos. É uma biblioteca infinita que contém todo o conhecimento de tudo que existe. É um lugar fascinante que serve como fonte de estudo para os maiores magos e cientistas da Marvel. Recentemente descobrimos o Poço Além dos Mundos. Ele é a própria fonte de magia. Minha teoria é que ele é um pedaço do quinto cosmos que sobreviveu do lado de fora. É o jardim onde a magia cresce. Nessa mesma região, temos a Esfera do Julgamento. Ela funciona como um super inferno ou um lugar de purificação. A Marvel aceita que quase todas as religiões são verdadeiras de alguma forma. Por isso, existem vários reinos de pós-vida diferentes. Os mutantes têm o seu próprio sistema. Na fase de Krakoa, vimos que o pós-vida deles é um espaço fora do multiverso. Na série A Ressurreição de Magneto, vimos o Magneto morrendo e indo para esse lugar. Depois, a Tempestade precisa ir até lá para buscá-lo. O lugar mais importante desse sistema é a Sala Branca Quente. Ela é o lar da Força Fênix. Como a Fênix é uma entidade única para todo o multiverso, sua casa fica do lado de fora dele. É um reino de luz e vida pura. No fim da Era de Krakoa, a ilha inteira subiu para esse lugar. Krakoa deixou a Terra e agora serve como um paraíso eterno para os mutantes.
O um acima de tudo. Finalmente chegamos ao topo absoluto. Não existe nada acima deste ser. Vamos falar do um acima de tudo. Ele é o ápice do multiverso Marvel, mas ele não é exatamente um personagem. Ele é a representação da energia criativa. Ele é o escritor, o artista e o editor. Ele é até você, o fã que está assistindo. O um acima de tudo é a união de todos nós que fazemos a Marvel existir na vida real. Ele mora na casa das ideias, que muitas vezes parece uma casa comum onde alguém está escrevendo. Quando ele assume uma forma humana, ele geralmente se parece com Jack Kirby. Tentar medir o poder dele não faz sentido. Ele não é forte em termos de músculos, ele é forte porque ele é o autor. Se ele quiser que um personagem seja derrotado, ele simplesmente desenha isso. Ele é a mão que interfere na própria criação. Mas até o Criador Supremo tem um lado sombrio, ou um abaixo de tudo. Durante muito tempo, acharam que eram seres diferentes, mas a série Imortal Hulk revelou a verdade. Eles são a mesma entidade. E isso tem um significado profundo. Para criar uma história, você precisa de tragédia. O Criador sopra a vida, mas também permite que coisas terríveis aconteçam para o herói crescer. Ou um abaixo de tudo é a necessidade do drama, do sofrimento e da destruição para que a narrativa continue. A pergunta que criou o universo. No fim de tudo, a cosmologia da Marvel não é sobre quem é mais forte, é sobre exploração e curiosidade. Tudo que eu expliquei nesse vídeo nasceu de uma pergunta simples. E se? O multiverso existe porque alguém perguntou. E se as coisas fossem diferentes? A eternidade existe porque alguém perguntou. E se o universo fosse uma pessoa? Tudo volta para essas duas palavras. O multiverso é um reflexo da nossa necessidade humana de contar histórias. Nós criamos esse caos e essa beleza. A narrativa está tecida na própria alma da realidade. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!